Bom dia, bem-vindo a mais um Cafezinho Mental. Estamos por aqui ao vivo, iniciando o nosso Cafezinho Mental, sempre com o nosso café. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Iniciando por aqui hoje, é um prazer em ter você aqui, né? Com a gente aí mais uma manhã. Muito bom ter você. Isto. Vamos lá, gente, vamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Já inicio fazendo uma pergunta para você, de 0 a 10. Como está o teu tônus muscular? Como está a tua musculatura hoje? Os teus ombros, eles estão baixos, estão relaxados ou você já acordou naquela posição de defesa, tenso, contraído? Diz para mim como que você acordou hoje. Porque entenda, a ansiedade ela não é só mental, ela não é só emocional, gente. Ela parte através do nosso tono muscular, a nossa fisiologia comanda. É uma avenida de mão dupla. Quando nós falamos de ansiedade, assim como ela é comandada e coordenada pela mente, ela é comandada e coordenada também pelo corpo. Quando nós estamos muito tensos, muito tenso fisicamente, a tendência é a nossa mente entender que nós estamos em perigo e trazer isso para nós, trazer a ansiedade, trazer os hormônios da ansiedade, que é hoje que nós vamos conversar aqui no Cafezinho Mental, como um antídoto para resolver essa questão, para resolver esse problema. Então é isso que nós precisamos entender. Onde está a tua governança mental agora? Está aqui no peso dessa xícara ou onde você está? Ou o seu cérebro está sentado tentando resolver problemas que só irão acontecer na próxima semana? E talvez nem irão acontecer, porque talvez você acha que isso vai acontecer, talvez você pensa que isso vai acontecer. Analisa, pensa um pouquinho. Pega teu café, vem conversar comigo aí. Lembrando que às vezes eu vou olhar para uma câmera aqui, vou olhar para ali, porque eu estou em mais de uma rede social. Eu não sei aonde você está vendo isso, se você está vendo no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, Facebook, não sei aonde. Eu estou neste momento em mais de uma rede social. Tá? Então, às vezes eu vou responder um comentário que talvez você pense, pô, mas eu não queria saber isso. Tá? A minha pergunta é outra, então faça a tua pergunta também. Tá? Então, bom dia, vamos iniciando depois desse feriadão aí, né? Agora 8h03 da manhã. Sim, hoje iremos conversar sobre ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o teu cérebro tentando governar um território que ainda não existe, chamado futuro. Tá? É uma falha na nossa arquitetura do tempo. Então, hoje o Cafezinho Mental, hoje nós vamos consertar, tá, a sua bússola usando a ciência e a estratégia. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós temos que entender que existe dentro do nosso cérebro várias peças, como se fosse o motor de um carro, como se fosse o relógio, existe várias engrenagens dentro dela. E uma delas é a amígdala, e não é a amígdala da garganta, que é o teu radar de ameaça, né? Ela vai detectar uma incerteza e ela vai disparar um sinal, né, de alerta. Em uma mente governada
digamos ali, quem recebe esse sinal de alerta seria o que eu chamo de CPF, é o nosso córtex pré-frontal. E daí eu te pergunto como que você está usando o teu CPF. Você está usando bem o teu CPF? Cuidado, hein? Então, essa é a grande questão. A questão é que quando estamos falando dentro de uma mente ansiosa, quem é o radar é a amígdala. Então, ela vai fazer essa aparação, vai pegar esse sintoma, vai mandar esse comando. Quando você consegue ter uma perceptividade, uma percepção do momento do aqui e agora, você consegue avaliar, né? E você consegue acalmar a amígdala. Agora, na ansiedade, quando nós deixamos nos levar, o nosso córtex pré-frontal, ele não entra em ação, ele se torna inibido. Por quê? Porque vou falar mais para frente, mas porque está faltando muitas vezes a questão da regulação do GABA, né? Que é o neurotransmissor, o hormônio inibitório. Então, quando nós pensamos em equilíbrio, nós temos que entender que neste momento há um desequilíbrio, né? No nosso chamado freio inibitório, que é o GABA, como eu falei. Então, e principalmente, nós temos que entender um pouquinho, não quero ser muito técnico para vocês, mas precisamos entender o seguinte, tá? Existem duas questões, duas porções, tipo sal e açúcar, né? O sal ele salga, o açúcar ele adoça. Assim também tem no nosso cérebro, tem o GABA, que é o nosso freio inibitório, e também tem o que nós chamamos de glutamato, que é o que nós chamamos de acelerador excitatório. Então, quando nós tomamos uma decisão relevante, congruente, em relação a algo que não aconteceu ainda, e nós conseguimos controlar aquilo através do nosso neocórtex pré-frontal, nós estamos usando o quê? O nosso GABA. Quando nós não conseguimos ter esse controle, o que está predominante é o nosso glutamato, que é o nosso acelerador, digamos ali, o que vai fazer com que nós nos sentimos excitados, nosso corpo começa a tremer, as mãos começam a suar, você começa a sentir uma dor na nuca, você começa a sentir aquele frio na barriga, aquele cortisol, e você não consegue ter a consciência para resolver o que tem que resolver. E muitas vezes você acaba olhando para uma questão e você já acha que aquilo é um problema. Você distorce muito a realidade. Ontem eu até falei um pouco sobre isso num vídeo, tá? E a princípio esse vídeo não coloquei no ar, vou colocar depois da live, criei esse vídeo ontem, tá? Então é uma questão que nós temos que entender, nós temos que... E é por isso que quando se faz um exame, né? Há pouco tempo eu fiz uma bateria de 38 exames, nós temos que ver como que está o nosso GABA, como que está o teu GABA, né? Que é o freio inibitório, e como que está o teu glutamato, que é o teu acelerador, tá? Excitatório, que vão fazer com que a tua ansiedade seja superficial ou seja ativacional, seja uma ansiedade que você não consegue controlar. Então essa que é a grande questão. Então a ansiedade, nós podemos dizer que ela é um excesso de processamento de dados, né, sem ter uma diretriz de execução concreta. Tá? É como ter um supercomputador, você tem um supercomputador rodando, porém com simulações de desastre dentro dele, né? E você esquece de avaliar que ali é apenas um roteiro, algo roteirizado, é apenas um filme, mas você está olhando nele. O processador dele está rodando normal, porém, o sintoma que está dando para quem está olhando, para quem está sentindo, é completamente diferente. Então é a mesma coisa, quando nós falamos de ansiedade, não é o que me chega, é a forma em que eu reajo ao que me chega. Isso eu passo muito dentro das minhas sessões através de inteligência emocional. A ansiedade não é apenas um pensamento, ela é o que nós, dentro da própria psicomotricidade, nós chamamos de hipertonia, que é o corpo todo se contrai, os órgãos se contraem, os teus ombros se enrijecem. Para quê? Para que você enfrente um problema, enfrente uma carga, enfrente um duelo, enfrente um predador que ainda nem chegou. Ele está apenas na tua cabeça. Então é isso que nós precisamos entender.
É essa a questão, é essa característica que muitas vezes as pessoas entendem quando nós falamos de ansiedade, que é um monstro. Então, essa que é a grande questão. E como eu abri a live, eu te pergunto, observe os seus ombros agora. Eles estão prontos para carregar um peso, para uma carga que você ainda nem recebeu? Será? Você já acordou tenso, acordou, sabe, aficionado, pensando em ver as notificações, as questões dos grupos do WhatsApp, olhando para aquele boleto que tem que pagar hoje? Tem que pagar. Mas será que vai adiantar você já iniciar de manhã colocando cortisol no teu organismo? Entregando o controle do teu dia ao caos, à amígdala? Será que vale a pena? No próprio estudo, tá, dentro da própria psicomotricidade, nós entendemos que uma mente ansiosa, ela sempre vai habitar um corpo rígido. É muito difícil, e eu posso dizer que eu já atendi alguma pessoa com ansiedade, é muito difícil você conversar com uma pessoa que está extremamente ansiosa e o corpo dela não está denunciando, o corpo dela não está rígido. Só que você não resolve a ansiedade apenas através do pensamento, através da inteligência emocional, através das emoções. Não, não é isso. Você resolve mudando o estado do teu tônus também, o estado do teu corpo, fisiologia. Porque a ansiedade, ela tem uma carga fisiológica. Só que cada um vai interpretar de uma forma. Cada um vai interpretar de uma forma. Então é essa que é a grande questão. E daí eu te pergunto, como que você interpreta a tua ansiedade? Qual é o valor que você dá para ela? Você já parou para pensar? Imagine que você é um capitão de um navio, tá? Capitão de navio. Nós estamos falando de capitão, estamos falando de governança, tá? O seu radar, né? Aquele radar, você já deve ter olhado em algum filme. Existe um radar, né? Então, o radar está mostrando 50 navios inimigos se aproximando. É o caos, é o fim. Está só você em alto mar, a tua tripulação, e porém no teu radar está mostrando 50 navios. Humanamente, tecnicamente, é impossível você vencer os 50, a não ser que você tenha um arsenal, uma equipe muito boa. O que acontece? Você entra em pânico, você vai entrar em pânico. Você, como capitão desse navio, você vai entrar em pânico. Mas quando você olha pela janela, você abre a janela e você observa, o mar está completamente calmo. Então você volta novamente para o teu painel de controle e você começa a observar que o teu radar ele está mal calibrado. O problema não está no mar. O problema não está no mar, está no teu radar que ele está mal calibrado. O teu radar está criando um fantasma para você, ou quer dizer, 50 fantasmas. E de alvos que não existem. A ansiedade é o ruído de um radar que perdeu a conexão com a realidade. Porém, é aí que é esse radar, é o que eu falei lá em cima. Estamos falando sobre a nossa amígdala. Então, quando você olha o radar e você se apavora, você está entregando a tua tripulação, a tua amígdala. Aí quando você abre a janela e você vê que o mar está calmo, está um dia maravilhoso, você está trazendo novamente para o teu CPF, para o teu córtex pré-frontal. E você está neste momento trocando o excesso de glutamato na tua corrente por aquele GABA, aquela calmaria, aquela tranquilidade, aquele controle. É isso que você tem que entender. Então, quando você se deparar com essas situações, eu não estou dizendo quando você estiver no ápice da tua ansiedade, mas quando você estiver subindo essa curva, você estiver sentindo alguma coisa, Lúcio, às vezes eu sinto que as minhas mãos estão geladas, estão suando, e eu estou suando, estou com calor, mas como que eu estou com calor se no mesmo momento eu estou com frio? Como que eu estou suando se eu estou com frio? Quando você estiver subindo, não quando você estiver no ápice, busque tocar em algo físico, pegue alguma coisa para tocar, toca alguma coisa, tá?
Eu trago sempre aqui o VAC, visual, auditivo, sinestésico. Olhe para alguma coisa, olhe para os números, observe para os números. Faça isso aqui, auditivo, sinestésico, visual. Por que fazer isso? Porque quando você faz isso, você está trazendo para a tua realidade. A tua mente, ela tem que buscar codificar aquilo ali. É como o teu celular quando está fazendo uma filmagem. Faz o teste depois, quando você está com o teu celular aberto. Você está fazendo uma filmagem, tá? Não sei como mostrar porque eu estou com todos os meus celulares ligados. O que você faz? Você olha e muitas vezes ele fica buscando a imagem. Ele fica buscando. É a mesma coisa, quando você está entrando num ciclo de ansiedade, você precisa distorcer essa percepção de irrealidade e trazer para a realidade. Você precisa tocar em alguma coisa, tomar um copo de água, pegue preferencialmente se você tiver uma água gelada e vá bebendo aos poucos. Enquanto você bebe, cada gole que você toma, você respira profundamente, sente o gosto, fecha teus olhos e enquanto você degusta essa água gelada, busque lembranças positivas, lembranças boas de você. Lembranças, momentos que você estava feliz, que você estava bem, não estou falando de momentos de superação. Não, busque isso. Para que você consiga, sim, exatamente, entrar no teu mundo real novamente. Eu já trouxe aqui várias vezes, a ansiedade é um sequestro. Então você precisa. E neste momento você começa a trazer a tua biologia de volta para o teu plano material, porque você está tocando coisas, você está com um copo na mão, você está tomando um gole d'água, a água gelada principalmente faz com que os nossos mecanismos cerebrais, nossas sinapses, nossos neurônios busquem atenção para para quê? Para aumentar a temperatura do nosso corpo. Então ele precisa buscar o equilíbrio. Então quando nós colocamos água gelada na nossa língua, nossas papilas gustativas, né? O que acontece? O teu organismo, o teu cérebro busca. Você já teve você já teve a sensação de tá doendo a minha cabeça, o cérebro congelou, de tanto você está com picolé, com sorvete, e daí tem uma técnica, você joga a tua língua, encosta no céu da boca, pega com essa parte e empurra para cima e segura durante alguns segundos. Por quê? Porque o teu cérebro vai buscar codificar aquilo ali e vai buscar a estabilização. Por isso que a água gelada funciona. Por isso que você vai ver muitos vídeos e funcionam de pessoas que quando tem crise de ansiedade pegam uma bacia com gelo e colocam o rosto dentro. Ali existe várias questões que estão sendo, várias situações que estão sendo acionadas ali. Teu controle da respiratório, a tua pele, o teu lado sensitivo, várias coisas. Então é isso que você tem que entender. Quando você precisa ter um filtro de probabilidade. Diga para si mesmo, o que está acontecendo comigo é uma simulação da minha amígdala. Guarda esse nome, gente, da minha amígdala. Não é o meu córtex pré-frontal que está no controle, não. Você começar a nomear os processos que você tem na tua vida é o primeiro passo para você ter essa governança mental e emocional que nós chamamos. Você precisa ter isso. Se você não começar a dar nome aos teus sentimentos, às tuas emoções, vão ser apenas sentimentos e apenas emoções. É isso que você precisa entender. Eu poderia dizer que a ansiedade, ela se cura com movimentos técnicos. Não é com achismo, gente. Escolha uma tarefa que você pode terminar nos próximos 5 ou 10 minutos. Isso funciona para compulsão alimentar, funciona para várias coisas. Às vezes a pessoa ela tem aquela fome no meio da manhã ou no meio da tarde, ela acabou de tomar café ou acabou de almoçar e simplesmente dá aquela fome. O que ela precisa fazer? Primeiro, ela vai contar até 10 segundos. Se essa fome persistir, ela vai dizer, tá, eu vou esperar 10 minutos.
para mim comer, para mim sair da onde eu estou. E ela se distrai com alguma coisa. A palavra é se distrair. Tá? De repente ela está num tédio, ela está estudando, está trabalhando, está fazendo... Cara, se for necessário, pega o celular, olha alguma coisa, busca umas fotos de família, alguma coisa, tenha isso com você, tenha o teu arsenal de sobrevivência. Busca uma foto, algumas fotos de família, ou um vídeo de família com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, com teus amigos na academia e olha aquilo ali durante 10 minutos. Posso te garantir, na maior parte dos casos, 70%, a fome passa. E daí você levanta. Se você não estiver com a tua garrafinha ao lado, onde você estiver, alguma coisa já pode estar errado. Você precisa hidratar o teu corpo, precisa hidratar a tua amígdala. Então você levanta, vai lá, toma um copo de água e se dá como satisfeito. É assim que nós vamos vencendo pequenos obstáculos do nosso dia a dia. É isso que é. É isso que nós temos que entender. E para fechar, eu preciso deixar algo para você. Você precisa entender que o futuro é um território incontrolável. O futuro, ele é um território incontrolável, gente. O presente, o aqui e agora, é o único lugar onde você consegue exercer essa governança de si mesmo. Você não consegue se governar lá no passado. Você não consegue se governar no futuro, você consegue se governar aqui. É isso que é. Pare de tentar prever, tá? Pare de tentar prever tempestades. Pare. Porque quando você está tentando prever uma tempestade, essa tempestade é na tua cabeça. Pare. Como eu falei ali, a questão do próprio navio, pare de prever tempestade em oceano tranquilo. Assuma o controle do leme, abra a janela, olhe para fora. Olhe para fora de você, não fique só com o teu diálogo interno. Isso pode te fazer mal. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Você precisa aprender a se conhecer. E eu vou te dizer, se você tem um pouquinho de ansiedade, você tem uma excelente ferramenta para autoconhecimento. Sabia? Uma pessoa que tem uma vida assim, ó, a vida ela não pode ser morna, tá? Ou ela tem que ser fria, ou ela tem que ser quente. A pessoa que vive uma vida morna, ela vive uma vida medíocre. Ela aceita a média como resultado final e está tudo certo. Então, uma pessoa que não tenha um pouco de ansiedade, tá? Um pouco de, digamos ali, um pouquinho excessivo de glutamato, né? Que é o que nos excita, que é o que excita nós, de querermos fazer as coisas um pouco mais rápidos, de tomar decisões mais assertivas e mais conclusivas, às vezes sem ter tudo na mão. Se nós não estamos centrado naquilo que realmente nós queremos, gente, alguma coisa está errado. Se você não está focado no que você quer, alguma coisa está errado. E quando nós focamos no que nós queremos, tá? Nós vamos ter um pouquinho de ansiedade. Há muito tempo, algumas pessoas, e até uma amiga minha que entrou agora aqui, que estavam pedindo para mim fazer o cafezinho mental às 8 horas. Pouco antes, que seria melhor, por causa de escola, esse tipo de coisa aí. Várias pessoas, tá? Que como eu disse no início, você que chegou agora, eu estou em... Então, talvez, às vezes eu estou olhando para cá, para você, para essa aqui, ó. Às vezes eu estou olhando para essa e às vezes estou olhando para essa aqui, tá? E essa ali está repetindo em 2 redes sociais. Então, às vezes, são pessoas aleatórias, com horários aleatórios. Claro que eu não posso seguir, senão eu teria que ficar o dia todo fazendo live. Mas existia um pouquinho de ansiedade para mim, para eu mudar o meu horário. Por quê? Mudamos 30 minutos, mas na minha logística,
nos meus rituais que eu faço de manhã, e não são rituais satânicos, são rituais, esses dias conversando com a minha esposa, às vezes eu acho estranho, ou de repente alguém acha estranho quando fala em ritual. Não, estamos falando de rituais. Você acordar de manhã e tomar meio litro de água é um ritual. Você acordar de manhã, escovar os dentes é um ritual. Você acordar de manhã e meditar durante 30, 40 minutos, fazer uma auto-hipnose, uma oração, é um ritual. Tá? Você parar todos os dias, meio-dia às 12 horas para você almoçar é um ritual. Você tirar 30 minutos, 1 hora, 2 horas para você ficar com um filho é um ritual. Então, esses são rituais, só que muitas vezes a pessoa associa ou linka rituais a coisas macabras. Rituais satânicos, tipo, não. Então, 30 minutos na nossa agenda, antecipando, às vezes vai nos causar. Então, me deu um pouquinho de ansiedade, me deu um pouquinho de glutamato ali, mas sempre mantendo o meu GABA equilibrado. Então, o que acontece? Buscamos, né? Trouxemos o cafezinho para 8h03 da manhã, e tá tudo certo. Mas até isso acontecer vai te gerar algumas coisinhas, porque você tem que mudar, você tem que criar isso aqui, eu crio um post, crio alguma coisa. Estou falando no meu caso. Tá? Eu tenho que chegar no meu consultório um pouco antes, que aqui é o meu consultório, eu faço daqui. Então, muitas coisas. Então, diz assim, ó, quando nós temos uma ansiedade conosco, nós temos um material excelente para nós nos conhecermos e nos organizarmos melhor. Então não veja a ansiedade como uma inimiga, veja a ansiedade como uma aliada, como um material para mudança, como um material talvez para acelerar os teus resultados, não acelerar a tua vida. Quando a ansiedade acelera só a vida da pessoa e não acelera os resultados, alguma coisa está errada. Tá? Então é sobre isso. Bom dia. Não é o tema da conversa, mas esta semana ouvi uma frase: não desperdice a vida. Perfeito. É sobre isso, gente. É sobre isso. Entrando aqui nos comentários. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a quem está chegando aqui. Obrigado, gente querida, gente amada. Obrigado a todos que chegaram, passaram ou estão assistindo em algum momento. Então, só para vocês ficarem informados, o Cafezinho Mental mudou de horário, 8h03 da manhã. Tá? Por que 8h03? Por que não 8 horas? Porque 3 são os 3 pilares que nós trabalhamos, né, dentro do método HMP, que são hábitos, mentalidades e práticas. Então, por isso que antes era 8h33 e agora é 8h03. Então, hoje nós trouxemos esse assunto. Hoje nós trouxemos o tema de ansiedade, que eu sei que é o que muitas pessoas vivem. Diariamente eu atendo pessoas que buscam processos, terapia, psicoterapia, mentoria, hipnoterapia por causa da ansiedade, porque a ansiedade ela bagunça a vida de uma pessoa, quando não é uma ansiedade controlada. Quando é uma ansiedade controlada, domesticada, que nós usamos a nosso favor, tipo, você tem que acordar cedo, você vai ter um pouquinho de ansiedade por horário que você dormir, isso é completamente natural. Você não pode acordar 5 horas da manhã e meia-noite você está sentado no sofá olhando Netflix ou, enfim, blindando a vida. Não. 10 horas você já começa a se encolher, no máximo, para que você consiga dormir no mínimo 6 horas. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós temos que ver ela como algo que pode, às vezes, até resolver algumas questões nossas. E daí eu te pergunto, em que momento a ansiedade resolveu alguma situação da tua vida? Em que momento você tentou resolver a ansiedade dentro de você? E para fechar, eu deixo essa pergunta para ti. Como que você está usando a tua vida? Usando a frase aí, né, da nossa amiga, não desperdice a sua vida. Como que você está usando a tua vida hoje? Entenda, você recebeu uma vida. E essa vida, ela vai durar de acordo com como você cuidar dela. Claro que existem alguns episódios, alguns eventos, alguns casos que muitas vezes pessoas são estritamente generosas consigo mesmo, cuidam da sua saúde, cuidam da sua vitalidade, da sua alimentação, do sono e acabam, né, por um acidente ou incidente, acabam, né, perdendo a vida. Mas num contexto.
natural, digamos aí, como que você está cuidando da tua vida. Né? Tipo ali, a nossa colega Lúcia trouxe, não desperdice a vida. Principalmente nessa época de carnaval, a gente ouve muito isso, porque o pessoal, uma pesquisa em São Paulo, tá? Vi ontem, e é uma fonte quente, foi feito entrevistas que quase 78% das pessoas não estavam se prevenindo para ter relações durante o carnaval. Tá? Então, pessoas hoje, durante o carnaval, bebem exageradamente, acham que o mundo vai terminar. E tantas outras coisas. Então, eu acredito que essa questão, não desperdice a vida, ela vem desse momento principalmente. Mas isso vale para os 365 dias da vida, do ano. Não desperdice a tua vida. Cuide o que você coloque para dentro do teu corpo. Tente reduzir, né, aos poucos, gradativamente, o açúcar, a farinha, a gordura, os refrigerantes. Não estou aqui para ser um nutricionista de seu, não. Mas isso, se você soubesse como o açúcar, tá, detona com o cérebro, você diminuiria drasticamente. Né? O refrigerante sem açúcar, esse dia até eu fiz uma live aqui, nós falamos sobre isso, ele é o famoso vape, o cigarro disfarçado. Porque enquanto é açúcar, é maléfico, mas enquanto que é aspartame, é mais maléfico ainda, é mais química. É a mesma coisa, eu prefiro comer um pão de sanduíche, um pão fatiado, do que um pão francês, um pão cacetinho para nós aqui. Tá, então faz o seguinte, coloca ali os dois em cima da mesa, compra um cacetinho novo, dependente da padaria que você comprar, deixe no pacotinho e largue em cima da mesa, e deixe uma semana. Qual que vai estragar primeiro? Com certeza, o pão francês, o cacetinho, 3, 4 dias já vai estar começando a embolorar, vai começar a ficar verde, vai ficar duro, o outro vai manter a mesma textura. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo uma matéria-prima processada e ultraprocessada se mantém na sua forma original, mais química tem. Então cuide a química que você está colocando para dentro do teu corpo, porque ela vai influenciar nas tuas decisões, na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua saúde, enfim, é sobre isso. Dia 15 para 16, tive um pico de ansiedade, fui dormir, mas chegou a 1h da noite, só consegui voltar às 4, mas consegui. Apliquei a velha respiração. Olha aí, ó. Isso aí é um fato, gente. Respiração. Diariamente eu trago aqui essa respiração. 4, 2, 6. Você relaxa, você puxa durante 4 segundos, mantém durante 2 segundos o ar dentro de você e durante 6 segundos você... Então você, ó... E solta o ar. Então você segura. É o que mantém. É isso. Então durante 4 segundos você inspira o ar, durante 2 segundos você segura o ar e durante 6 segundos. Mas não pense que você vai fazer uma vez e vai regular. Não. Você tem que... Essa mensagem tem que chegar até o teu sistema nervoso parasimpático. Para ele ser acionado e assumir o controle e tirar do controle o sistema simpático, que não é nada simpático. Tá? Para que o teu sistema nervoso parasimpático consiga equilibrar e modular, digamos ali, todo o teu corpo através do sistema nervoso central. Aí você pode dizer assim, meu neocórtex pré-frontal, meu CPF, para vocês guardarem o nome, meu CPF assumiu o comando de novo. Agora eu posso me preparar para dormir. Certamente essa crise de ansiedade durou entre 30 a 40 minutos, porém a sensação no corpo de tônus, de tensão, enfim, ela se estende um pouco mais, tá? Então, obrigado pela colocação. Então é isso, gente. Então,
Entregando para vocês aqui mais um conteúdo, depois da volta do Carnaval. Amanhã, 8h03, estamos aí novamente, tá? Para todas essas redes sociais. E trazendo a frase aqui da nossa colega, não desperdice a tua vida. Comece cuidando da tua mente, porque é a tua mente, é o teu cérebro que cuida todo o teu corpo. Porém, também faça a questão de usar o teu corpo para auxiliar a tua mente a cuidar de você, tá bom? Tenha um excelente e abençoado dia. Fiquem com Deus